Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E o segundo turno das eleições estão se aproximando e cada vez mais inúmeros argumentos estão sendo usados com frequência e alguns deles são esses. Nós estamos em uma guerra espiritual entre direita e esquerda. Não se trata de defender Bolsonaro, mas sim de lutarmos contra os principados. É uma luta do bem contra o mal. E ao escutarmos essas frases, meus irmãos, será que elas são bíblicas? Vamos ao texto bíblico do nosso estudo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E eu creio, meus irmãos, que para interpretarmos corretamente um texto bíblico, nós devemos analisar primeiramente o contexto histórico onde Jesus e os apóstolos estavam inseridos. Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas para a igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses, ele era um prisioneiro do império mais poderoso daquela época, que era Roma. E nesse texto, o apóstolo Paulo descreve que ele enxergava algo que ia muito além das forças humanas que o mantinham naquele cativeiro. Paulo estava vendo os principados, as potestades do mal e os verdadeiros dominadores desse mundo, meus irmãos, que eram agentes de Satanás, que estavam por detrás dessa grande batalha espiritual. Paulo enxergava um combate, meus irmãos, que não era possível discernir através da ótica humana, mas somente espiritual. Mas quem era o imperador que estava no reinado enquanto o apóstolo Paulo estava preso? O imperador, meus irmãos, se chamava Nero. Pesquisem sobre esse sujeito na internet e vocês verão que ele foi responsável, meus irmãos, por emitir uma ordem de prisão aos cristãos e milhares de cristãos foram mortos durante o seu governo. Temos inúmeros escritos que foram preservados dos cristãos do primeiro século, segundo século, aonde eles eram julgados, meus irmãos, no Colisão Romano, eram mortos pelos famosos gladiadores e também eram crucificados. Era uma carnificina total. Foi uma época, meus irmãos, de muito sofrimento para a igreja. Porém, o mais interessante e encorajador da história dos nossos irmãos, que mesmo em meio ao martírio, milhares de cristãos não fraquejaram e aceitaram de bom grado sofrer pelo nome do nosso Senhor. E nesse texto de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve mesmo que a nossa batalha não era contra os imperadores, não era contra a ideologia romana, não era contra o imperialismo, não era contra carne e sangue, mas, meus irmãos, contra os espíritos dominadores desse século. Paulo expõe para os cristãos que a solução, meus irmãos, para avançarmos o reino de Deus não é através de tirar governantes políticos. E, aliás, que tipo de resolução ou impeachment que os cristãos da igreja primitiva poderiam emitir contra os imperadores romanos, meus irmãos? Nenhum. Será que um grupo de galileus constituído, meus irmãos, na sua grande maioria de pessoas pobres, sem influência nenhuma no Império Romano, poderiam reivindicar, meus irmãos, algum direito em Roma? De maneira nenhuma. E então, meus irmãos, nós observamos no verso 11 e verso 13 desse texto de Efésios que nós devemos nos revestirmos de uma armadura de Deus e que a nossa batalha espiritual é totalmente diferente do que muitos estão ensinando por aí. E nessa guerra não podemos lutar com nossas forças, não estamos lutando contra homens, não estamos lutando contra partidos políticos, não estamos lutando contra governos tiranos. E diga-se de passagem, eu gostaria de lembrar os irmãos, hoje nós cristãos não vivemos em um contexto tão terrível de tirania que caracterizava o Império Romano, quando Nero e outros imperadores como Trajano e Domiciano estavam no poder. A nossa luta, meus irmãos, é contra os principados, potestades, meus irmãos em Cristo. E essa batalha espiritual, já no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo explica para a sua igreja. Vamos ler o texto bíblico. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
E nesse texto o apóstolo Paulo não exclui a si mesmo ou judeus, mas ele escreve: toda a humanidade está debaixo da morte sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que vivem segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo as inclinações da carne, estão sob o comando de Satanás. Veja no verso 2, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E a palavra atuar em grego, meus irmãos, é energeu. E ela está no tempo presente em grego, meus irmãos. Isso denota uma ação que é contínua, efetuada por Satanás. E o curso do mundo se refere a valores e padrões da humanidade que são contrários à palavra de Deus. Os príncipes da potestade do ar atuam ativamente a todos os momentos nas vidas, meus irmãos, daqueles que são contra Deus e a sua lei. E Satanás está ativamente comprometido com a vida das pessoas que não se dobram diante do nosso Senhor. E eu posso afirmar, meus irmãos, que Satanás atua fortemente tanto nos socialistas como nos capitalistas e conservadores. E se eles pensam que estão isentos nessa batalha espiritual, sinto muito em lhe dizer que isso não é o que as Escrituras ensinam. Então, meus irmãos, à luz desse texto de Efésios, nós começamos a entender como a batalha espiritual é mais complicada do que nós imaginamos. Satanás, meus irmãos, não mediu esforços para tentar Eva no Éden, não mediu esforços para derrubar Davi, derrubar Salomão, Sansão, o nosso Senhor Jesus. E também o apóstolo Pedro descreve que Satanás é um leão que ruge, procurando quem ele possa tragar, meus irmãos. E nós encontramos também o exemplo do apóstolo Paulo explicando essa batalha espiritual no livro de Coríntios. Vamos ler outro texto bíblico. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E nesse texto o apóstolo Paulo está usando a metáfora de um soldado que está numa guerra, meus irmãos, igualmente como ele fez em Efésios capítulo 6. E nesse texto o apóstolo Paulo afirmando que nós cristãos não devemos militar segundo a carne. E o que seria esse termo, segundo a carne? Significa, meus irmãos, aquilo que procede do homem, da sua sabedoria carnal, da inteligência carnal do homem, pragmatismo. Qualquer método humano na batalha espiritual, meus irmãos, é inútil. Nós, como cristãos, devemos ter a mente do nosso Senhor. O reino do nosso Senhor não é desse mundo. As nossas armas, meus irmãos, não são carnais, elas são do céu, são celestiais. E também não podemos nos amoldar ao pensamento do homem sem Deus, mas nós devemos renovar a nossa mente segundo a palavra de Deus. E Paulo escreve, porque as armas, se atente ao porquê no texto bíblico. Porque nesse texto, meus irmãos, é uma conjunção no grego gar, que introduz ao assunto principal do argumento do apóstolo. Ou seja, meus irmãos, em termos claros, o apóstolo Paulo está dizendo, as armas dos cristãos não são partidos políticos, militância política, estratégias humanas para derrubarmos fortalezas de principados e potestades. As nossas armas são espirituais. O Evangelho de Deus é o poder de salvação, meus irmãos, de todo aquele que crê, para destruir fortalezas inimigas. E nessa guerra o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia aos soldados romanos, descrevendo quais são as armas da nossa batalha. Couraça da justiça, calçados, meu irmão, que significa aqueles que levam as boas novas do Evangelho, escudo da fé, capacete e espada da salvação. E eu não tenho o propósito de analisar uma por uma nesse estudo, porque o vídeo, meus irmãos, ficaria muito extenso. Porém, nós vemos que nessa batalha espiritual descrita na palavra de Deus é muito diferente do que é pregado nos nossos dias. E essas armas que usamos na batalha espiritual não são forjadas nas indústrias, não são fabricadas, meus irmãos, pela instrumentalidade ou brilhantismo dos homens, mas as nossas armas provêm do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo também assevera na primeira carta aos Coríntios que ele não pregava o evangelho com sabedoria humana ou poderes humanos, pois se ele fizesse isso, o poder da cruz se tornaria nulo, ou seja, meus irmãos, sem poder nenhum. E nesse ponto, qualquer método retórico de persuasão humana para convencer os homens das verdades espirituais não tem poder nenhum. E também usar métodos carnais nessa batalha espiritual é inútil
contra as potestades malignas. O apóstolo Paulo descreve que a mente humana é como fortalezas cercadas de inúmeras trincheiras que são impenetráveis quando nós usamos armas carnais. Vocês já pararam para refletir, meus irmãos, que nós podemos ganhar um debate com ateus acerca da existência de Deus, porém, eles ainda continuam ateus ou no máximo se tornaram deístas. E o que seriam deístas? Pessoas deístas, meus irmãos. Eles acreditam que Deus criou o universo e tudo, não passa disso. E ser deísta, meus irmãos, não salva ninguém. A única coisa que salva é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A mente humana, meus irmãos, é como uma estrutura elevada, como aquelas torres antigas, como no Senhor dos Anéis e Troia. Vocês já assistiram, por exemplo, quando uma nação se defendia contra outra nação, quando eles atiravam flechas? É assim que é descrito a nossa mente, meus irmãos. Porém, essa fortaleza é cercada e defendida por principados, potestades e agentes satânicos. Quando uma pessoa não é convertida, o ataque de Satanás é esse. Todos os problemas políticos, sociais, injustiças, meus irmãos, não provém de presidentes ou mal governadores, mas sim da corrupção do pecado dos homens. Satanás faz de tudo para afastar os homens, quer seja governadores, imperadores, pobres, ricos, do Evangelho do nosso Senhor. E como nós analisamos anteriormente em Efésios capítulo 2, o decreto permissivo de Deus, Satanás está governando os incrédulos pelo presente sistema do mundo mal, cegando os incrédulos para que eles não vejam o Evangelho. Então, meus irmãos, a verdadeira batalha espiritual não é uma luta por partidos ideológicos, tanto a esquerda e a direita não representam 100% os princípios do reino de Deus. E nós podemos concluir, meus irmãos, que tanto Bolsonaro e Lula precisam do Evangelho, os bolsonaristas precisam do Evangelho, os esquerdistas precisam do Evangelho. Ambos estão cegos pelo príncipe da potestade do ar e Satanás usa ambos para os seus fins aqui nesse mundo e principalmente, meus irmãos, na área política. Nós estamos observando que os políticos cada vez mais estão se apropriando de discursos cristãos para fins de suas agendas políticas. E Lula, meus irmãos, o ex-presidiário, cada vez mais está discursando que ele é mais cristão que o Bolsonaro e Bolsonaro também discursando que ele é mais cristão que o Lula. E eles ficam nesses debates, mas ambos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, não representam o nosso Senhor Jesus Cristo, não representam o seu reino, não são convertidos. Meus irmãos, à luz desse texto de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 6, sobre a batalha espiritual, nós começamos a ver como a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, uma realidade tão diferente do que é pregado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. As pessoas pensam que batalha espiritual no Brasil está sendo travada através de posição da esquerda e da direita, e não é isso que as escrituras ensinam. E meus irmãos em Cristo, quer que eu diga uma verdade para muitos de vocês, a verdade é essa, que muitos que não confessaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor estão andando em uma vida, meus irmãos, que está em conformidade com esse mundo caído que é governado por Satanás. Então essa pessoa está perdendo a batalha espiritual. Quando nós analisamos esse texto de Efésios, Coríntios, acerca da batalha espiritual, o apóstolo Paulo, meus irmãos, não está sugerindo, incentivando que os cristãos invadam, decretem ordens contra as fortalezas demoníacas, que é algo que é muito comum nos círculos pentecostais e pentecostais. E inúmeros deles estão declarando a queda dos principados no governo. Pessoas vão declarar a saída dos supostos demônios em Brasília, ou os mais ignorantes estão alegando que o STF está cheio de demônios da toga. Nós encontramos, meus irmãos, alguma atitude semelhante dos cristãos no Novo Testamento? Não, meus irmãos. O mundo pagão dos apóstolos era terrivelmente pior do que nos nossos dias aqui no Brasil. Cidades como Éfeso, Corinto, Filipos, Roma, meus irmãos, eram caracterizadas por extrema idolatria, ocultismo e culto a deuses pagãos a todo momento. Mas a pergunta que fica é essa: como o evangelho avançou rapidamente entre os pagãos? Porque o evangelho é o poder de Deus, meus irmãos, e a igreja precisa urgentemente se arrepender e largar as armas carnais como militância política, argumentos humanos, e nós devemos proclamar
proclamar o santo evangelho e assim, meus irmãos, nós vamos destruir as fortalezas satânicas que estão aprisionando as pessoas. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o like, comente também a opinião de vocês a respeito do assunto. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E também, se vocês quiserem contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, o link vai estar na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.